Quando você vê minha tela, você avisa. Sim, agora apareceu. Pronto. Então a gente vai começar com um pouquinho de atraso por uma questão tecnológica, na verdade do host e do co-host. Gente, boa noite. Queria agradecer quem está aqui, quem teve essa paciênciazinha para a gente fazer o que a gente tinha que fazer aqui para organizar. Novas tecnologias têm essa capacidade de trazer essas surpresas. Então, qual é a nossa ideia aqui hoje? É falar do lipedema na prática. É uma ideia que veio do Zanoni. A gente tomar pé do tratamento dessas pacientes, tanto do lipedema quanto os pacientes que têm alterações nas pernas e que ficam rodando no cirurgião plástico, que ficam rodando no dermatologista e acabam não tendo os resultados que a gente quer. E aí, por quê? Por que, que o cirurgião vascular é que tem que tomar conta disso tudo? Porque a maior parte das alterações estão da cintura para baixo, né? São frequentes. Essa paciente normalmente já está no nosso consultório. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, essencialmente. E a Raquel, se tiver qualquer colocação, você fica à vontade. Uhum. Prioritariamente para as mulheres, né? A gente não fala nem sempre nem nunca na medicina, mas está ligado sim à parte hormonal. Após a terceira década, né? Então a gente fala aí depois dos 30 anos, podendo acontecer um pouco antes, mas normalmente nessa faixa, depois da gravidez ou eventualmente depois da menopausa. Então você tem um depósito simétrico bilateral de gordura abaixo do quadril que poupa os pés e a gente já, por ser bilateral, a gente já começa a diferenciar do linfedema mais comum, que é unilateral. E você não tem aquele cacifo, né? Uma paciente que pode ter um componente linfático ou circulatório também, mas tem aquele edema que não é depressível. As dores variam aí, tem paciente que a gente considera com lipedema que pode não ter dor, fica com contusão fácil, né? Tem aquelas equimoses e hematomas, são uma das queixas que esses pacientes têm. Muitas vezes, se levar a perna não resolve e também você fazer dieta é difícil, não é tão simples assim. A gente vai tentando aqui, Zan, se você conseguir entrar, a gente está liberado para você entrar aqui, mas a gente vai, no final, vou tentar chamar vocês de novo. E aí, como é que a gente faz um diagnóstico? Por que que a gente pensou nesse protocolo? Por que que a gente acha que o cirurgião vascular tem que saber e tem que entrar nesse mundo? Porque uma grande parte desse tratamento é clínico, né? A cirurgia fica para a última ou penúltima etapa. Então a gente tem como controlar sim esse paciente para quem já tem um consultório completo, com bioimpedância, com pletismografia, com ah, campo eletromagnético, né? A gente consegue acompanhar e controlar muito bem essa paciente com aquela bota pneumática, eventualmente fisioterapia. E aqui um exemplo, né? Por exemplo, de massa magra e gordura segmentada, uma paciente que a gente vê ali o normal, né? De 22, e essa paciente está bem acima, está com 46% de gordura segmentada e nos membros inferiores, bem mais alto do que o esperado. E isso na bioimpedância a gente já consegue fazer. Se você tem uma nutricionista, um fisioterapeuta, elas vão te ajudar nisso. A DEXA, né, a densitometria de corpo inteiro, também facilita bastante esse diagnóstico, essa gordura ginoide exagerada, né, aquele quadril bastante largo, uma hipotrofia muscular. E a gente começa a pensar nessa paciente com um diagnóstico realmente de um metabolismo muito lento. E aí quem veio antes, a gente não precisa, não tem tanta precisão, mas se ela ficou mais lenta porque a gordura aumentou porque ela ficou com o metabolismo mais lento. Fato é que ela não tem essa facilidade de fazer exercício, porque ela não tem capacidade física ou sente dor. E ela precisa desse start. O que a gente percebeu nesse início de projeto foi que muitas dessas pacientes só precisavam de um acompanhamento e de um pouco mais de cuidado. Então, aqui um exemplo de pletismografia, está chegando no Brasil, automática, já sai com laudo, né? E por que a pletismografia? Porque vocês vão ver no final até 50% a mais um pouquinho de doença venosa associada ou linfática. Então, a gente fazer esse diagnóstico e associar tratamento é muito importante. E nesse projeto de pesquisa que eu vou mostrar para vocês, a gente está fazendo essa análise. Aqui um ultrassom da doutora Carolina Reio, aqui um agradecimento a ela, onde ela faz esse diagnóstico, avaliação ultrassonográfica, além do Doppler venoso, para os pacientes com suspeita de lipedema, para que haja depois do tratamento, haja depois do acompanhamento, uma reavaliação. E aí ela faz pontos específicos de medida
do tecido, né? Do tecido da pele até o músculo, para a gente saber essa espessura. E a gente pode perceber nesse caso aqui as espessuras da região de perna, né? Uma medida parecida quase com a da coxa, né? Então você vê que realmente é o paciente que tinha um lipedema mais para baixo. A gente vai mostrar um pouquinho dessa classificação. Então, aqui num dos trabalhos da literatura, mostrando as comorbidades associadas, né? E aí a gente já começa a pensar também que é uma síndrome metabólica. A gente vai ter vitamina D deficiente, a gente vai ter outras alterações ligadas à síndrome metabólica, inclusive com processo inflamatório exacerbado, VHS aumentado na fase aguda, proteína C, e diversos outros cofatores. Então a gente vai ter que criar um protocolo, e a gente está criando, junto com o Zanoni, e agora o grupo também do Espírito Santo, que veio com muita, né, o Coraça e o Breno estão com vários estudos, quer dizer, seguindo um estudo clínico, mas com bastante conhecimento sobre isso. E eu convidei, obviamente, aqui Raquel, convidei Paula Lopes, para que a gente pudesse, eventualmente, discutir a experiência de cada um que já está trabalhando com isso há um tempo. A gente vai dividir, na verdade, classificação e estágio, isso dá muita confusão na cabeça dos médicos, mas principalmente dos pacientes. Então, os tipos que a gente vê, os mais frequentes, são os tipos 2 e que a gente vê em panturrilha, e o tipo 4 eventualmente, umas variações desses tipos, e os mais comuns em conjunto são os tipos 2 e 3 associados ao 4, né? Então, tem pacientes que vão ter uma área bem grande de lipedema, tem outros que vão ter bem específico, e a gente consegue no exame físico definir bastante isso, e na DEXA, né, na densitometria de corpo inteiro, melhor ainda. E a gente classifica em estágios, né? Estágio 1, 2, 3 e 4, a gente pode perceber também as diferenças. No estágio 4, com lipedema e linfedema, esse paciente é bem complexo de tratar, mas a gente nos estágios 1 e 2, a gente consegue um tratamento bastante satisfatório sem procedimento cirúrgico. Às vezes a gente vai usar no final, né, do protocolo de tratamento, mas a gente consegue um resultado. Muitos pacientes ficam só no tratamento clínico, que é, assim como na doença venosa, é um tratamento contínuo. Por isso que, mais uma vez, é um paciente que precisa estar no consultório de cirurgia vascular, que é quem faz realmente um tratamento clínico e dessas alterações. Entre os tipos de tratamento, então a gente fala, né, o Dr. Godoy fala muito da terapia física complexa, terapia compressiva, os exercícios e cuidado da pele, principalmente nos tipos mais avançados, né? A dieta e atividade física essenciais, mas a gente sabe da dificuldade. Tratamento cirúrgico não é a primeira opção, a gente tem que fazer tudo isso antes, e sem dúvida com suporte tanto psicológico quanto de acompanhamento desse paciente em relação à parte clínica. Mas aqui pegando um pouco mais em relação à atividade física, né? A dieta, a gente sempre tem que ter ajuda, tem que buscar um endocrinologista e uma nutricionista, mas na atividade física, a gente propôs a utilização do aparelho, né? Um aparelho de campo eletromagnético, e é uma parte dos estudos que a gente vai mostrar aqui, que a gente está fazendo junto, trocando muito lá, né? O Zanoni trazendo a tecnologia e os conhecimentos, e agora também com essas conversas com o Coraça e com o Breno, sobre o que a gente pode oferecer para esse paciente, ou para essa paciente, no caso, sem causar mais inflamação, porque uma das coisas que a gente não pode fazer é estressar demais esse metabolismo, porque aí você entra na fase aguda novamente. Então, HIIT, exercícios de alta intensidade, não são os mais adequados. E aí a gente sim tem que tomar cuidado, e aqui no protocolo a gente toma esse cuidado, fazendo em 2 áreas, com intervalos, né? Só fazer 2 sessões semanais, e mais a bota pneumática no final dos exercícios, para que a gente tenha uma drenagem imediata, né? Avaliando com termografia, com a pletismografia antes e depois, uma série de avaliações para que a gente chegue no melhor protocolo. De uma maneira geral, esse aparelho ele faz esse tipo de tratamento em 30 minutos, né? Com 2 pás, aí tem que fazer 2 áreas normalmente de cada vez, então demora 1 hora, mais 30 minutos da bota pneumática, 2 vezes por semana. Se for usado o aparelho de 4 pás, você vai economizar aí 30 minutos da sua clínica e da sua rotina. Mas uma fisioterapeuta, uma enfermeira pode colocar esses aparelhos e essa paciente vai rodar na clínica, sendo avaliada, mas sem precisar do colega médico vascular o tempo todo na clínica, né? Então, o que acontece aqui, eu estou aqui no consultório agora, o que a gente faz é que o paciente tem uma agenda semanal e a gente faz uma análise durante os estudos de 15 em 15 dias, mas de rotina 1 vez por mês. O paciente fica 8 semanas com a gente.
Essa aqui é uma idealização do projeto, né? O tipo de protocolo que a gente está usando, com qualidade de vida, número de sessões, contraindicações. A gente avalia então a pletismografia com força muscular, avalia, obviamente, circulação, pulso, né? Isso a parte a gente sempre faz. Escala analógica de dor e segue também, né, um dos estudiosos dessa área desde o início, doutor Amato, Alexandre Amato, que produziu essa tradução da avaliação sintomática do lipedema. A gente conversando com a Carol Rio, a gente sugeriu, ela sugeriu e a gente acatou também ter esse questionário, que é validado em português, para que a gente possa acompanhar antes e depois do tratamento todos aqueles exames e mais o quanto o paciente melhorou. Então eu vou sair aqui do compartilhamento de tela para que a gente veja como é que a gente faz para acessar. Eu acho que a gente vai ter algum problema. Oi, Paula, você chegou também. A gente vai ter um probleminha, acho que com Zanoni e com Coraça, mas isso a gente bota depois de na gravação, grava aqui os comentários e faz uma edição para quem for assistir depois. Uma pena, porque são dois que realmente têm um conhecimento muito grande do tema, né? Mas eu vou começar com a Paula enquanto isso. A Raquel chegou antes, Paula, então eu vou começar com a Raquel. Raquel, fala para mim o que que você tem visto no seu consultório, como é que você tem feito essa avaliação mais completa, mais direta? Me fala. Então, Bernardo, foi muito importante você comentar em relação à padronização. Eu vejo que não Uhum. existe, nem na nossa especialidade, nem nenhuma outra, ninguém padronizou nada. Então, o que eu percebo é que os pacientes vêm de outras especialidades, cada um traçando a sua conduta baseado no que leu, as suas formulações baseado no curso que fez. E então, é muito importante realmente a gente tomar isso para a gente e fazer de uma forma mais organizada, até porque a base da doença é vascular. Então, a gente tem muito mais domínio disso. E eu tenho certeza, se a gente organizar isso de uma forma mais padronizada, não vai ter alguém que trate melhor. Então, o que eu percebo é que os pacientes ainda, apesar de muita gente estar tratando, eles estão perdidos, eles não estão com bons resultados. E o que, que a gente tem feito lá na clínica? Eu faço o início das orientações, eu tenho uma nutróloga e endócrino que faz a bioimpedância e faz a parte anti-inflamatória. E o que, que eu acho que a gente ainda tem muito a oferecer para o lipedema? Além de desinflamar o paciente, tecnologias para poder associar. Eu percebo que ele chega num platô. Ele já desinflamou, ele já chegou no peso ideal, mas ainda tem uma textura de pele ruim, ainda tem muita celulite, ainda é aquele paciente que a gente ainda está faltando ajustes. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, melhor. Perfeito. Eu acho que as pessoas, no CIS a gente teve uma visão disso, né, um pouco, e eu concordo quando você fala que a gente, né, no sentido cirurgia vascular, pelo menos é o que eu entendi, tome realmente isso como padrão, crie os padrões. Como eu falei, o Alexandre Amato foi quem criou esses primeiros padrões, mas hoje está tudo evoluindo muito rápido e a gente usar a nossa prática clínica, aí, no meu caso aqui, junto com o Zanoni, né, o Corácio e o Breno, mas obviamente todos estão convidados a participar, né, Paula e Raquel também. A gente pode dar o prontuário para que a gente preencha isso e entender de maneira técnica, que é óbvio que a experiência pessoal é muito importante, vai dar esse norte, mas quando a gente começa a ter dado, às vezes um detalhe que a gente não percebeu, e aí num grupo muito grande, né, a gente consegue esses resultados, como você falou. A gente aqui no consultório também tateou muito, a minha esposa é cirurgiã plástica e obviamente tem uma visão bem diferente de mim, e a gente está chegando nesse meio termo, mas com os estudos, e aí o que me surpreendeu muito, a gente usou o T-Sculptor para panturrilha nos pacientes com doença venosa, principalmente pós-Covid, com atrofia nos pacientes idosos, e os resultados foram acima do que a gente esperava, esperava otimisticamente falando. Então, a gente melhorar a bomba de panturrilha, a gente melhorar a capacidade muscular de forma passiva, e o grupo piloto que a gente usou para os pacientes de lipedema, a gente percebeu uma série de alterações. A gente não vai soltar esses dados das pacientes que a gente fez piloto, mas a gente já vai começar agora, ainda esse mês, o grupo de fato da pesquisa completa, né? Umas testou com termografia, outras testou
com a pletismografia, e agora a gente vai fazer toda essa análise que eu falei para vocês. E aí, tendo dado, quer dizer, eu acho que todo mundo pode ajudar um pouquinho para que a gente construa dentro da cirurgia vascular e aí não deixar isso passar para. Eu sei que algumas, a Paula também tem uma cirurgiã plástica de confiança, né? A gente sempre tem. Mas, Paula, fala para mim, você está trabalhando sempre em conjunto ou você mantém esse paciente no seu consultório e depois encaminha para a cirurgia plástica? Na verdade, eu não encaminho, eu faço a cirurgia junto com ela, mantenho o Uhum. paciente comigo, né? Acho que é plausível a gente encaminhar para alguém, né? Uma equipe mesmo, encaminhar para o plástico e depois meio que retornar para você continuar fazendo esse tratamento que é contínuo, né? Não é depois da plástica, fim de linha e deixa o paciente livre, não. Ele tem que continuar acompanhando, continuar os cuidados. Então, é plausível isso, você ter um plástico e encaminhar para ele, mas não sou nem pioneira como vascular operando lipedema junto de um plástico, isso é bem comum, o próprio Amato e o Benite operam junto do, eu esqueci o nome dele, mas que é o irmão do Amato, blá, 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 Amato, que é plástico da clínica Amato. Isso. E o Instagram dele é o plástico, então não, né, a gente acaba decorando às vezes pelo Instagram e acabou que eu não lembro. Mas tem a Mariana Silva, tem a Thaís, que é no Sul. Onde que é a Thaís, Raquel? Você lembra? Eu acho que ela é do Sul. Ela fez o curso com a gente e ela faz, desde o início, ela está fazendo junto com o cirurgião plástico, com bons resultados também. Então, assim, tem vários vasculares que estão fazendo. Eu acho que vale a pena a gente ter um plástico junto, porque ele está muito mais, por mais que a gente se especialize e tudo, ele está muito mais familiarizado com as cânulas, com todo o cuidado da pele, com as incisões específicas, então acho bem importante, mas eu acho que o vascular também tem como ele estar nesse momento também, tendo esse cuidado associado da parte vascular, da parte linfática, no momento intraoperatório. Então, eu participo também da cirurgia e acho a cirurgia uma excelente ferramenta, mas, como você falou mesmo, não é obrigatória, não é curativa. Então, é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar, às vezes, quando a gente chega num momento de platô, né? O paciente já fez tudo o que ele tinha para fazer, teve resultado, teve muita melhora de sintoma, porque os sintomas, eles melhoram absurdamente, é uma das coisas que mais melhora, e o aspecto que deixa mais a desejar, né? Geralmente. Então, quando a gente chega nesse platô, onde o paciente já fez todas as mudanças, muita melhoria, mas mantém incômodo, a gente pode utilizar essa ferramenta. E vocês estão falando de outras ferramentas tecnológicas sem ser a cirurgia, que eu acho que é interessante a gente estudar, descobrir, né? Porque a gente está muito engatinhando ainda nisso. E quando a gente dominar as ferramentas, dominar a tecnologia, a gente vai estar com certeza mudando o rumo da doença, né? Porque essa parte do aspecto ela é muito estigmatizada e é muito importante para o paciente. Então, se a gente tiver tecnologia para ajudar nesse processo, vai ser muito bom também. Complementando o que a Perfeito, Paula Paula. falou, só Pode falar, fazendo pode falar. o que eu percebo nos pacientes é que a melhora da dor, em 30 dias, se você tratar esse paciente bem tratado, ele volta sem dor. É espetacular os resultados. Então, assim, você iniciando a medicação correta, as orientações, o paciente em 30 dias, ele está enxuto, está sem dor e está super satisfeito em relação ao problema de dor. A questão é que vem depois. A questão é o paciente que não consegue melhorar a celulite, ele não consegue perder peso, entra toda a parte metabólica, hormonal, e eu acho que pelo menos o básico o cirurgião vascular tinha que dar início. Fazer as correções metabólicas iniciais, saber fazer a leitura do que está desorganizado da parte hormonal para encaminhar também. Então, é obrigação nossa, pelo menos, você iniciar esse primeiro passo, até mesmo se você for tratar varizes nesse paciente. Porque o tratamento de varizes no paciente que não está devidamente desinflamado é muito ruim. Os resultados são parciais, ele pigmenta, ele faz matching, então, assim, mesmo um paciente desinflamado, você já tem que falar com ele que ele pode ter os efeitos indesejados. Então, você fazer esse ajuste inicial é importante em todos os sentidos. Com certeza.
Perfeito. Agora, Paula, Raquel, vocês têm alguma tecnologia que vocês já usam, além do que vocês já fazem? Vocês têm, por exemplo, campo eletromagnético, radiofrequência, o próprio laser, bota pneumática ou drenagem linfática manual com fisioterapeuta? O que que vocês usam no consultório de vocês, além, obviamente, do que vocês falaram, clínica, nutrição, exercício? Vocês já têm no consultório alguma coisa? Pensam que isso pode ser um caminho, ou usam, porque às vezes a gente tem um consultório junto com a dermatologista, junto com outra especialidade. Acho que eu não tenho um consultório com isso, né? Eu encaminho de acordo com a lista de recomendações que eu tenho. Então, de acordo com o bairro e tudo, eu acabo encaminhando. Eu recebo paciente de todos os lugares do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes eu procuro alguém especializado próximo à área dele, né? A Raquel, ela já tem uma clínica um pouco mais bem estruturada, com esse serviço mais coeso mesmo, né? E acho que a Raquel pode falar um pouco melhor disso. Então, quando o paciente já sai da minha consulta, ele já sai com um protocolo montado, né? Ele sai com os bioativos organizados, de acordo com a queixa dele, se ele está mais demasiado, a gente vai fazendo os ajustes das medicações de acordo com cada momento. Ele já vai para a fisioterapia vascular, que o protocolo entra a drenagem manual, a bota pneumática e a fotobioestimulação, que eu faço placa de LED. Nesse momento é que a gente vê um upgrade, assim, paciente na segunda semana fazendo o protocolo, ele está resolvido da dor. E aí, o que a gente orienta? Que ele faça pelo menos os primeiros 3 meses. Quando ele volta, a gente revê as fórmulas e a gente ajusta a fisioterapia vascular de acordo com como que ele está. Mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser agregado. Eu vejo que o paciente melhora da dor, ele perde peso, mas a questão estética é gritante. Aquele paciente que não vai operar, tá? Aquele paciente que não tem excesso de pele, aquele paciente que está ali no meio do caminho. Esse paciente, a gente tem limitações para entrega de resultado para ele. Perfeito. A gente entende que essa paciente não é uma paciente simples do ponto de vista de clínico, mas também de acompanhamento e segmento de tratamento. Muitas delas, nos últimos anos, passaram por diversos tipos de tratamento, passaram por diversos especialistas e a gente não tinha esse conhecimento. Obviamente, isso tem um boom nos últimos anos, e essa paciente tinha um estigma, né, e a gente vai ter que tratar isso de uma maneira mais complexa. Tanto que no final eu coloquei ali a psicologia, né, o psicólogo, o tratamento psicoterápico, para que a gente possa. E o contato com o médico constante, ou na clínica, para quem trata outras patologias desse sentido, sabe que aumentam a adesão, né, o engajamento desse paciente. Só dele ver o médico, dele estar indo na clínica, ele começa a seguir um pouco mais do que a gente pede. Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Essa paciente, começar com a Paula, o paciente volta de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ou vai no tratamento e quando termina volta. Como é que você sugere isso, Paula? Geralmente eu faço com menos de 2 em 2 meses. Daria para ser menor, apesar de que em 30 dias ainda resultado de sintomas já temos, mas resultado estético de aspecto ainda não temos. É a partir de uns 60 dias que a gente começa a notar realmente a diferença visual. Mas eu faço essa comenda de 2 em 2 meses mais por questão de logística mesmo. Não tenho tempo na agenda para esse retorno em menos do que 2 meses. Então, eu recomendo que eu faça de 2 em 2 meses. E aí depende da evolução do paciente. Após uns 6 meses, alguns eu passo para 4, alguns eu mantenho uns 3, depende de como o paciente está evoluindo. Tem paciente que você vê que ele entra numa curva de melhora muito grande, de adesão muito grande ao tratamento, que vai sim ter um momento ou outro que ele vai ter um deslize, vai ter algumas coisinhas que vão acontecer, mas que ele está muito bem inserido. Tem outros que precisam sempre daquele momento de ver o médico e lembrar, nossa, não é que eu tinha esquecido de comprar a meia que você falou, enfim, tá? Isso porque eu escrevo tudo no protocolo, assim, tudo bem explicadinho, mas mesmo assim o paciente vai e esquece, né? Então, assim, eu já vi caso do paciente que eu tenho no Instagram, né? E aí eu estava explicando para ela como se utiliza a plataforma vibratória, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, né? Entre as diversas. E eu sempre falo que a intensidade tem que ser bem levinha e tudo. E aí eu tenho, por acaso, ela no Instagram, e aí quando eu vejo, tá lá ela vibrando horrores. Eu mandei, não tá um pouco forte essa plataforma? Aí ela, nossa, ela
tô toda envergonhada. Falei, nossa, que bom que você me tinha lá, porque eu ia ficar esses 2 meses todos fazendo a plataforma super errado. E assim, acho que esse acompanhamento de perto é importante. Dá para ser um pouco menos, mas por questão de logística eu faço 2 em 2 meses. E com certeza dá para depois a gente precisa ir afastando um pouco para ele ganhar um pouco de autonomia também durante esse tratamento, né? Já o acompanhamento com a nutricionista, por exemplo, é um acompanhamento que vai ser mais de perto. Geralmente elas fazem de 15 em 15 dias nos primeiros 2 meses, depois vai passando para mensal e fica um pouco mais próximo mesmo. E a fisioterapeuta, então, muito mais de perto, né? Porque geralmente eu, dependendo de cada caso, alguns casos eu oriento fazer semanalmente, alguns casos 2 vezes na semana, né? Geralmente, como está muito inflamado no início, oriento 2 vezes na semana, mas aí eu comento ainda mais de perto, né? Então vai sendo dessa forma. Perfeito. Você tem razão, Paulinho, que a gente também não pode. Esses pacientes às vezes precisam de colo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão ele vem todo dia no consultório. O que acontece aqui, você falou do tratamento com plataforma vibratória, ou com o T-Sculptor, Uhum. por exemplo, a gente consegue que o paciente rode na clínica sem precisar da gente. Tem uma pergunta aqui da Fernanda, antes da Raquel responder. Como é que é o mecanismo de ação dos benefícios esperados pelo T-Sculptor e a drenagem linfática nesses pacientes com lipedema? Já vou aproveitar e fazer o comentário que o Marcelo respondeu aqui no chat, já que a gente teve essa alteração. O que o T-Sculptor faz, então, ele citou aqui microlesões de miofibrilas, determinando o estímulo de reparação tecidual, e aí desencadeia a formação de miocinas, feedback negativo das lipocinas e, consequentemente, lipólise. Como ele está escrevendo, obviamente ele não conseguiu descrever mais do que ele me ensinou, mas a gente tem também, por exemplo, o efeito de hipertrofia muscular, que é termogênico. Então, localmente, além do campo eletromagnético de diminuir a quantidade de gordura, aquela musculatura subjacente, gastando mais energia, também consegue, diariamente, mesmo em repouso, né, os músculos têm esse desgaste local também, você, por causa do aumento térmico, você consegue diminuir essa capacidade, essa quantidade de gordura local. Antes do lipedema, quer dizer, esse aparelho ele já tem esse efeito, né, de gordura localizada, melhoria da musculatura. Ele começou sendo usado muito para estética quando ele veio. E cada vez mais a gente está sabendo e está usando para patologias. Então, muito provavelmente para as atrofias musculares, para as disfunções. A gente tem um projeto agora para recuperação pós-cirurgia. A gente já está usando para cirurgia de ombro, por exemplo, que é uma área difícil de você gerar musculatura, e a gente consegue, com o teu sculptor, passivamente, sem gastar articulação, devolver isso. E eu tenho alguns pacientes com lesão de quadril também, idosos, que a gente precisa recuperar essa musculatura. Então, essa é um pouquinho da ideia do que o T-Sculptor poderia fazer. E por que a gente faz a drenagem imediatamente após? Porque a gente tem ali uma sobrecarga mesmo com a bomba da panturrilha funcionando e a gente quer diminuir ao máximo essa inflamação. Então, uma drenagem imediata, pós-exercício, é o que os atletas de ponta fazem. É que a gente não tem isso, né? Mas um atleta de ponta sai do jogo, faz uma fisioterapia imediata, faz quente e frio, faz drenagem, e aí o que a gente consegue com uma bota, por exemplo, é associar isso na clínica. Raquel, tem uma pergunta da Luciana Gila, mas Raquel, responde como é que você faz para mim esse acompanhamento na clínica. Então, eu faço meu primeiro retorno em 30 dias para rever se precisa fazer algum ajuste da medicação e se a paciente conseguiu aderir a tudo que a gente orientou. Nesse momento, ele já sai com a solicitação dos exames, então eu já vejo o que precisa fazer de ajuste e já encaminho para minha nutróloga. Nesses 30 dias, ela já começou com a físio, e aí com a nutróloga ela vai fazer... geralmente ela faz os 2 primeiros com 15 dias, e depois comigo ela volta só com 3 meses. Então, a minha primeira avaliação é com 30, depois a segunda com 3 meses. E aí, nesses 3 meses, eu espero que ela tenha ido pelo menos 2 vezes na nutróloga e endócrino para ela fazer o refinamento dos ajustes laboratoriais. E é muito importante, você falou, o paciente estando dentro da clínica, supervisionado, ele se sente mais engajado a continuar o tratamento, né? Ele percebe ali que ele está sendo acompanhado de perto e qualquer dúvida a gente está ali para tirar. Então, se você conseguir trazer para dentro da clínica mais um especialista para esse paciente, é bem bacana. Tem uma teoria, na verdade, que fala é circular, mas tem para algumas áreas. Então, tem a parte de agricultura circular, ensino circular, e a medicina circular é um pouco sobre isso, né? Quer dizer, o paciente rodar na própria clínica, porque todo mundo que está ali
teoricamente ou especificamente, o médico, o dono da clínica, confia, não vai colocar ninguém que ele não confia. Então, o paciente ele consegue repassar psicologicamente essa confiança que tem no colega, porque tem uma confiança grande em você. A gente acabou evoluindo aqui na clínica para isso, né? Meu pai é cirurgião vascular, eu era, e a gente tinha uma clínica uni-especialidade. Hoje, de fato, a gente tem uma clínica multi-especialidade, inclusive de outras áreas da saúde, como enfermagem, fisioterapia, e dentro da medicina, né, dermato, geriatra, que são, na verdade, cirurgia plástica, são especialidades muito afeitas. Isso pode ser próximo, pode haver, por exemplo, um nome, e aí para Paula, né, Paula, um nome de um protocolo que todos sigam, ou então equipe X, equipe Y, porque o paciente sente que está fazendo parte daquele grupo. Aí é outra pergunta, e aí para vocês, a Luciana Gila pergunta se vocês têm experiência com a mesoterapia. Não, não tenho. Mesoterapia, não. Não, também a gente não Raquel tem. pratica. Não. Mas vocês acham que pode fazer sentido, eventualmente, com todos os cuidados ou capacidade, obviamente, da fisioterapeuta que vai fazer, para que não manipule demais, porque essa paciente eventualmente tem dor, e sempre associado, né? Quer dizer, a gente já fez aqui, a gente tem uma fisioterapeuta, esse protocolo que a gente está usando agora, a fisioterapeuta ela faz a drenagem, principalmente quando a gente tem um paciente que tem esse fator, né? Mas, como eu mostrei, mais de 50, quase 50% não tem uma doença específica associada à parte linfática. Então, nessa primeira fase do 1 e do 2, a gente acaba também não fazendo, Lu. Mas nos casos mais graves, sim, né? Faz sentido a gente fazer uma drenagem, fazer a mesoterapia, fazer fisioterapia, fazer uma série de outras coisas. Eu tenho aqui uma outra. O que é contraindicado na atividade física na fase aguda da inflamação e como fazer o diagnóstico da inflamação? Principalmente o impacto, né? Na fase mais aguda, atividade com mais impacto tendem a inflamar ainda mais. E o ideal é que não haja uma sobrecarga, né, nessa questão do fortalecimento muscular. Então, a gente tem que ir mais aos poucos, de uma forma mais gradual. Não é que não possa fazer fortalecimento muscular na fase de inflamação, mas a gente tem que ser muito mais conservador. Então, diminuir carga, aumentar a repetição, cardio que não tem impacto, né? Isso que muitas vezes a gente associa atividade na água, porque são atividades que não têm impacto, que são mais leves, que o paciente se sente muito bem para começar a aderir ao tratamento, já começar a desinflamar, porque o paciente com lipedema ele tem um bem-estar muito grande na água, né? Sente as pernas mais leves, então consegue exercitar aquela musculatura sem estar com aquela pressão, aquele peso, fora a questão da pressão hidrostática da própria água, que faz uma drenagem. Então, excelente atividade física para paciente que está muito inflamado, qualquer atividade na água, né? E para a gente observar a inflamação, principalmente através dos sintomas do paciente. Quando o paciente começa a desinflamar, por exemplo, ele começa sintomas, começa a sentir que o edema está muito menor ou até começa a não ter mais, né? E é sim bem subjetivo. Tem pacientes que têm pouquíssimos sintomas, né? Mas se você for olhar pela questão laboratorial e tudo, você vai ver que ele está inflamado, sim. Mas com poucos sintomas. Às vezes é porque já está acostumado com esses sintomas de sentir muito peso na perna já há muito tempo. Então, é bem difícil. O paciente, é uma dúvida que não é só de médico, não. Como descobrir que o paciente está inflamado do ponto de sintomas, né? O próprio paciente tem essa dificuldade muitas vezes também. Raquel, mais algum insight em relação à inflamação? Paciente que chega com muita dor, a paciente que tem mobilidade. Olha, eu percebo também paciente que tem muita distensão abdominal, você tem outros sintomas que pode estar associado à inflamação. E eu percebo que às vezes o paciente já está numa dieta adequada, ele está desinflamado, mas ele tem aí uns escapes, de vez em quando faz uma equimose, de vez em quando ele não descobre. Então, nesses casos, eu solicito um IgG alimentar. É um exame que ainda é contraditório, nem todo mundo gosta, mas ele já me salvou algumas vezes daquele paciente que não sabe o que está inflamando.
ele já está dentro de uma dieta ali, às vezes, né, cetogênica, está numa dieta mais rigorosa, e quando ele faz o IgG alimentar, ele descobre que tem lá uma intolerância à laranja, à castanha de caju, alimentos que teoricamente são saudáveis, que está dentro da rotina dele, e ele persiste essa inflamação por conta disso. Eu já usei algumas vezes também, ele é um pouco contraditório, por conta de que é uma fotografia daquele momento do paciente, né? Então, assim, não é o que ele vai precisar cortar 100% da vida dele, às vezes em outro momento aquilo não vai estar mais inflamando tanto. Então, eu já vi paciente, por exemplo, ela apareceu com a sensibilidade à amêndoa, mas é porque ela estava trocando todas as coisas por amêndoa. O leite era leite de amêndoa, a farinha, que era farinha de trigo, virou farinha de amêndoa. Então, ela ficou super... esqueci a palavra. Intolerante. Ela ficou exposta a essa substância e começou a desenvolver uma intolerância por conta disso, desse grau de exposição. Mas também, realmente, se a gente não tivesse feito esse teste de sensibilidade alimentar, não seria difícil ter descoberto que era a amêndoa que estava gerando isso, né? Porque... É importante comentar exatamente isso. Ele reproduz o que ele se alimentou nos últimos 3 meses. Então, às vezes, para ele descobrir o que ele está intolerante naquele momento, mas ele não precisa retirar da vida, ele tem que reduzir o consumo, né? Consumir menos, nessa fase inflamatória, retirar, e ele pode reintroduzir em alguns momentos. Então, essa orientação é bem importante, porque senão o paciente acha que ele nunca mais pode comer aquele alimento, e não é bem assim. É um teste para intolerância, não é um teste de alergia. Perfeito. Eu gosto de fazer O Zanoni... para poder fazer ajuste, né? Você percebeu que o paciente já está fazendo uma alimentação muito boa e está mantendo, às vezes isso, melhorou o sintoma das pernas, mas mantém sintomas gastrointestinais, enfim. Então, é uma forma de você fazer ajuste e não uma regra para todo mundo sair fazendo teste alimentar. Pelo menos como eu faço. É isso aí. Muito bom. Tem mais uma discussãozinha aqui. Primeiro, em relação à atividade física, contraindicação não fazer atividade de alta intensidade. Isso em qualquer fase do lipedema, mas principalmente na fase aguda, como a Paula falou. O Zanoni faz aqui uma nova ponderação, né, falando sobre o estímulo da hipertrofia também aumenta o metabolismo e o consumo calórico, porque o músculo, obviamente, consome mais, e estímulo anti-inflamatório do tecido adiposo por causa das lipocinas naquela região. Além disso, está no nosso protocolo, sempre que a gente vai fazer a contração muscular, né, a gente usa sempre panturrilha e mais uma área. Então, na maioria das vezes, a gente usa a bomba da panturrilha como um acessório nessa queima, e muitos pacientes têm esse lipedema nessa região. E aí, nessa primeira fase, a gente está escolhendo mais um dos pontos, né? Então, ou coxa lateral, ou coxa medial, ou culote, porque o importante é que a gente também melhore essa parte de intervenção circulatória. E o que parece que também tem uma boa função, e aí depois a Fernanda também fez uma outra pergunta, mas queria que vocês respondessem. A melhora física desse paciente ajuda muito com a recuperação. Então, a paciente sai da cama, quer dizer, sai da maca depois desses 3 tratamentos especificamente, sentindo a perna mais leve. E isso, para quem já teve um pouquinho de perna pesada no final do dia, principalmente residente na época de plantão, isso todo dia vai minando a sua energia, por exemplo, se acordar e fazer um exercício, para qualquer tipo de coisa. Então, quando a gente melhora essa capacidade física, mesmo que artificialmente, essa paciente muito mais rápido fica apta à atividade, né? Ela fica apta a fazer as coisas por ela mesma. Na verdade, o campo eletromagnético, os estudos mostram, para o lipedema já, né, já tem estudos mostrando que você melhora em até 6 meses, né, o resultado. E depois de 12 meses você ainda tem ali carga de hipertrofia, mesmo que essa paciente não faça mais nada. Então, o que a gente quer, na verdade, é instituir, como a Raquel falou, um protocolo para que a gente possa, somando experiências e trazendo dados de literatura e de pesquisa clínica no Brasil, a gente possa estimular que a gente siga, não regras, como a Paula falou, mas que siga ali, dentro de um escopo, várias atitudes que melhorem esse quadro. Alguns casos de lipedema pioram com alterações da menopausa. Vocês sugerem ou pedem para uma ginecologista fazer uma reposição hormonal? Está contraindicado no lipedema? Ou vocês apoiam que isso seja feito caso necessário? Eu acredito de uma forma muito individual. Vejo gente por aí repondo todo mundo. Parece que mulher não pode entrar na menopausa, que tem que fazer reposição. E, bom, no meu ponto de vista, isso não é uma necessidade
especificidades, tem a ver Bem, com os sintomas de cada paciente. Inclusive, tem alguns pacientes tanto fogacho, tanto indisposição, irritabilidade, enfim, diversos sintomas que vão até mesmo atrapalhar que ela continue aqueles cuidados do dia a dia que a gente precisa, né? Então, mas sempre de uma forma de menor quantidade, o mínimo possível, podendo titular para poder retirar o quanto antes, mas eu acho que é importante, do meu ponto de vista, que é importante avaliar e encaminhar para ou um endócrino ou um ginecologista que trabalhe com reposição hormonal para isso, né? A gente está num momento meio Perfeito. complicado por estudos, né? Como que eu vejo tendo mas então eu tenho muita dificuldade de encaminhar para alguém que realmente confie, porque tem gente que vai repor todo mundo com um protocolo igual para todo mundo, tem gente que vai fazer um terrorismo e não vai querer repor nada em ninguém. Então, acho que tem que ser de uma forma muito individualizada, com pessoas que sejam muito sérias nessa questão. bem, Perfeito. Raquel, depois o Zanoni entrou. Estão me ouvindo? Boa noite, meu querido. Estamos ouvindo e vendo, graças a Deus. Ah, então agora deu. Deixa a Raquel falar que depois eu quero os seus comentários sobre a aula e sobre a sua experiência. Raquel, então, parte hormonal, me fale. olha, eu sou a favor da reposição hormonal. Eu acho que quando a paciente é sintomática, deve-se fazer, porque isso muda realmente a vida. Hoje tem hormônio e dosagens seguras para fazer no paciente com lipedema. Quando a paciente não é sintomática, isso tem que ser bem discutido, mas a gente sabe que tem alguns benefícios dessa paciente iniciar uma reposição adequada, até mesmo para melhora de qualidade de vida e de performance, de performar com uma atividade física. Inclusive, a gestrinona, que é um assunto polêmico, né, que está sendo usada aí bastante para o paciente de lipedema, não é para todos, é aquele paciente que já está desinflamado com atividade física para melhorar a massa muscular. A gente percebe, quando é bem indicada, tem resultados maravilhosos. É a medicação que você consegue tirar aquele tecido de gordura de cima do músculo, que às vezes o paciente já está malhando, está ali performando super bem, e o uso adequado da gestrinona em dose correta modifica a paciente do lipedema. O problema é aquilo que a Paula falou. Estamos prescrevendo um padrão para todo mundo e implantando sem fazer as doses iniciais de teste, e o paciente inflama mais, volta com dor na perna. Então, o que a gente faz lá? A gente faz doses via oral, em pequenos padrões, até você ver qual que é a dose mais ajustada para o paciente, e aí depois indica o implante. Tem paciente que não pode fazer uso de gestrinona, que história de câncer ginecológico, enfim, outras restrições, pode ser utilizado a oxandrolona também, em casos específicos, mas os resultados que a gente tem visto lá são bem bacanas. Eu tenho uma endócrina, né, então a gente consegue acompanhar isso mais de perto. Perfeito. Eu acho que isso é o recado. Quer dizer, a gente não pode passar receita de bolo e tem que procurar os especialistas que também entendem e que acham. A gente tem alguns vasculares, a gente tem um vascular muito amigo, que ele não gosta muito de lipedema. E é isso. Ele falou: eu passo para algum outro colega que faça um estudo maior. Então, procurar realmente especialistas. Tem aqui uma pergunta ainda, mas eu vou deixar, Zanoni. Prazer estar com você aqui, você que foi um dos mentores disso tudo. Falar da tua experiência, e aí a Raquel citou mais uma vez a parte muscular, né? O que a gente está estudando mais. Você está aí num auge das miocinas. Me diz o que você tem visto. Bom, eu tenho usado a tecnologia realmente para melhorar essa bomba muscular da panturrilha. Na insuficiência venosa é indiscutível, né? Nós já temos respostas excelentes, melhorando todo o retorno venoso. Você vê aquele paciente que você, olha, chega no teu consultório,
até nem tem uma safena muito dilatada, não tem refluxo, não tem nada, e você vê que a pessoa vem com todos os sintomas de cansaço, peso na perna, inchaço vespertino e etc. E assim que você começa a recuperar essa panturrilha, você já melhora toda a insuficiência venosa daquela pessoa. E isso é muito mais frequente do que a gente imagina. E agora, essas pessoas que vêm com uma sarcopenia já próximo da menopausa, pessoas sedentárias, etc., o paciente com lipedema, a gente acaba confluindo em círculos onde todas as coisas estão conectadas ali. O paciente com lipedema normalmente já é uma paciente que também já não faz prática de exercício físico. Se tiver nos níveis mais avançados, ele já tem dificuldade de mobilidade. Então, eu acho que a parte clínica do lipedema é obrigatoriamente o início de tudo e vai até o final. Ela nunca para. Esse tratamento clínico é constante. Eventualmente, eu acredito que nós, vasculares, tenhamos que ser os capitões do time. Ou seja, as pernas, principalmente, são os nossos territórios. E eu acho que nós temos que abraçar esse paciente e aí nós vamos ter que pedir ajuda, claro. Veja só, como é que eu como vascular, nem angiologista eu sou só cirurgião vascular, eu vou conseguir tratar todos os aspectos hormonais, metabólicos, etc., de um paciente com lipedema, que é um paciente multipatológico, né? Ele tem vertentes de N outros problemas juntos. E eu acho que nós é que temos que pegar esse paciente e encaminhar para aquilo que a gente acha que é necessário inicialmente, ou seja, é o tratamento nutricional, é o tratamento da inflamação como um todo, quais são essas patologias que estão associadas. Aí depois, quando esse paciente já está num caminho, a gente aí sim, nós vamos pensar na possibilidade de encaminhar esse paciente para um plástico. E eu acho que hoje a cirurgia plástica entra somente naqueles pacientes que estão com dificuldade de mobilidade imediata. O paciente que quer somente pela estética, a gente vai ter que orientar muito bem esse paciente e ele vai procurar o plástico consciente que não é a cirurgia plástica que vai resolver o problema dele. Então, no depois da terapia da plástica e etc., se ele voltar ao mesmo estado inflamatório anterior, vai se perder aquilo tudo. E o pior, essa cirurgia plástica, se não for bem executada, ela vai trazer mais danos do que benefícios para esse paciente. E nós Comorbidade, né? que está aqui tentando ser aquele que vai dar orientação para esse paciente. Eu acho que mesmo nossos tratamentos, o nosso tratamento da parte circulatória é essencial e a gente tem que escolher o momento ideal para fazer também, né? Então, eu acho que preparando esse paciente de forma clínica, tendo essa equipe multidisciplinar de endocrinologia, da ginecologia, das terapias hormonais ou não, tudo isso, nossa, tem N fatores que tem que estar levando em consideração. Agora, lá no nosso consultório, nós podemos estar melhorando o nosso lado da coisa, que é a orientação da prática da atividade física, fortalecimento desses músculos, fazendo com que esse paciente entre numa dieta anti-inflamatória. Hoje, essa é outra discussão bem complexa, porque não tem nenhuma dieta que não tenha que ser anti-inflamatória, né? Todos os pacientes estão... A vida moderna nos determina inflamação constante. Mesmo comendo só comida de verdade, saudável, plantada no fundo do quintal da casa, a gente está sendo exposto a inúmeros processos inflamatórios. Então, esse paciente tem que aprender o que é inflamação e aprender a se cuidar. A atividade física, eu tenho visto com essa tecnologia, o T-Sculptor, o que ele tem ajudado? Ele tem ajudado a dar o start inicial para esses pacientes. Muitos pacientes estão naquela inércia
de dores articulares, de um processo inflamatório muito intenso, ele chegar e começar a utilizar carga, começar a fazer atividade física numa academia, mesmo que orientada, aquilo é um sacrifício. Então, eu gostei que a Paula acho que falou sobre a hidroginástica ou o uso da água, é muito, muito bom. Mas aqui no Sul, poucas pessoas gostam. É difícil você conseguir colocar esse paciente na hidro. Ou porque é do cabelo, ou porque a piscina é longe, é difícil, não tem orientação. Então, talvez ali, você dando um start para o paciente começar a levantar e sentar de uma forma mais adequada, dele conseguir não chegar no final do dia com tanto edema, porque você está melhorando a bomba de panturrilha, você está conseguindo fazer as outras abordagens todas, eu acho que é fundamental. E os resultados têm sido bem interessantes, a gente tem acompanhado pela pletismografia, e eu tenho usado também o dinamômetro, Bernardo, aqui, né? Então, aqui tem uma empresa que faz um dinamômetro chamado Elastic. E ele é um dinamômetro comum, só que ele tem um sensor que manda as informações para um aplicativo. Então, você manda fazer a força na perna e ele já emite um relatório daquela perna. Sabe o que eu tenho encontrado, gente? Uma assimetria de força muscular enorme, quase que 90% dos pacientes. Todos eles que já não têm força muscular, já está num grauzinho de sarcopenia, eles têm a tendência de jogar o peso para a perna dominante no primeiro momento, mas assim que aquilo começa com alguma lesão articular ou com lesão de tendão ou alguma coisa, eles já começam a jogar o peso para o lado contralateral e aquilo desalinha esse paciente totalmente. E aquele músculo fica mais preservado, ele vai atrofiar mais rapidamente. Então, com esses dois equipamentos, a pletismografia e o dinamômetro, eu consigo determinar o grau de força. Nós colocamos o protocolo de 30 dias. Aqui eu faço o protocolo de 30 dias do T-Sculptor com 8 sessões e depois eu faço outro protocolo de uma vez por semana por mais 60 dias. Então, esses 90 dias aqui, a gente faz depois a pletismografia na sequência e o teste com o dinamômetro, a gente consegue praticamente voltar a ter a simetria dos dois lados. Você consegue recuperar aquele músculo daquele local que está mais atrofiado do que o outro lado. Já diminui dor de coluna, já diminui outras dores. Isso que eu ia comentar, Zanon. A gente percebeu, quando a gente usou só em panturrilha, a melhora de dor lombar, a melhora de dor em joelho, por uma compensação muscular das musculaturas concorrentes, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Fabrício em relação, e depois eu vou fazer um comentário, sobre o protocolo do T-Sculptor para lipedema. A gente vai soltar isso, eu vou convidar quem está participando dessa live para entrar num grupo, quer dizer, a gente vai entrar num grupo onde a gente vai colocar artigo, vai ter uma série de discussões para ver se a gente cria um board de discussão com a Paula, com a Raquel, com quem entende e está fazendo já isso, passar as informações para quem está começando. E eu queria, obviamente, com o Breno e com o Coraça, que fazem parte desse grupo, eles estão fazendo um estudo muito interessante com o Pycnogenol, né? Já vão mostrar alguns resultados no Congresso Brasileiro para o paciente com lipedema. E o interessante disso é que tudo que a gente falou aqui de anti-inflamação, do processo alimentar, a gente tem o Pycnogenol para diversas ações, e ele tem ação comprovada e com estudo, né, sobre a inflamação, sobre processo inflamatório agudo e sobre processo inflamatório crônico, né? Então faz muito sentido, a gente não está usando o nosso protocolo T-Sculptor, mas a gente tem essa intenção, como a Raquel falou e como a Paula falou, da gente somar fatos que facilitem ou que estimulem, não usar uma receita de bolo, mas ter ali algumas opções de prateleira para que a gente intervenha e melhore a vida desse paciente. Infelizmente, a gente está no finalzinho aqui. Eu vou pedir para a Raquel, para a Paula, cada uma fazer uma intervenção final, mas a gente vai estar discutindo no grupo. O MPHI está aí
para que a gente traga essa possibilidade, uma coisa de médicos que estão longe, que pelo WhatsApp ficaria uma bagunça. No MPH a gente consegue organizar isso, a gente colocar os aparelhos que a gente está usando, a gente colocar as possibilidades, trazer as empresas para que a gente faça clube de venda e facilitar com que os médicos consigam comprar aparelhos com custo mais baixo. Então, isso tudo está aí na missão do MPHI, que tem o médico e o profissional de saúde no centro e que é o elo fraco, né? A gente que gasta mais dinheiro, que gasta mais tempo e fica sendo acharcado sem ter a possibilidade de estudar direito, de receber informação adequada. Então, eu já queria fazer esse convite para todos vocês que divulguem o MPHI. A gente está indo para outras especialidades, e tem especialidades correlatas, por exemplo, a endócrino pode estar dentro do grupo de lipedema, a ginecologia pode estar dentro do grupo de lipedema, e a gente, na verdade, comandando toda essa discussão. Então, vou abrir para a Raquel, que entrou primeiro, depois a Paula, e por último, o Zanoni. Bem, obrigada pelo convite, Bernardo. E complementando o que o Zanoni comentou, que eu acho importantíssimo, o paciente de lipedema, além dele ter uma dificuldade de fazer músculo, no início do tratamento, ele tem o sobrepeso, ele tem a indisposição, ele tem a alteração hormonal, ele tem tudo contra ele fazer uma atividade física e ganhar massa muscular. Então, a união aí das forças com equipamento que possa já tirar ele dessa situação é fantástico. Então, assim, eu vejo que o paciente de lipedema, ele está vamos dizer assim, a gente está construindo um protocolo para ele e o que estava faltando para a gente realmente é uma boa tecnologia para associar. Paulinha? Eu acho que a Paulinha bloqueou, está travada. Raquel, eu concordo com você. Eu acho que se a gente tiver. A gente tem algumas tecnologias, mas se a gente tiver uma tecnologia validada, e o T-Sculptor, né, o campo eletromagnético, está sendo validado no mundo inteiro, não é só aqui, talvez a gente esteja caminhando num projeto, né, num projeto de realmente criar soluções reprodutíveis, né, que possam ser feitas em vários consultórios. Paulo, acho que você voltou. Zanoni, vai você e a Paulinha, a gente voltar, a gente chama ela. Eu acho que esse grupo é bem interessante para a gente ajudar, né, um ao outro, para a gente poder validar realmente esses equipamentos. Eu acho que a tecnologia não é só essa, estão chegando vários outros tipos de tecnologia e as tecnologias elas se modificam a cada X tempo e agora a gente tem algumas opções de possibilidade de conseguir intervir alguma coisa sobre isso. Então, a LMG, que é a empresa que eu trabalho com eles lá, eles me dão abertura para a gente pegar esses equipamentos e acabar modificando esses equipamentos da maneira que a gente imagina que seja os melhores protocolos. Então, agora com o Bernardo, a gente está fazendo esses estudos primeiro na insuficiência venosa, depois a gente está fazendo um outro que vai ser na velocidade de cicatrização de feridas e, por final, do lipedema, que é um que nós também estamos pensando em vários estudos. E aí a ajuda de todos vocês serão fundamentais. Ali tinha uma pergunta lá, como que eu sei que esse paciente está inflamado? Isso é uma coisa que eu, Amato, todos nós que estamos estudando lipedema, estamos tentando descobrir quais são esses marcadores que nos dê essa possibilidade de, olha, esses marcadores inflamatórios estão nesse nível agora, depois do tratamento nós conseguimos reduzir esses marcadores. A gente ainda não tem isso, mas assim que a gente conseguir, será mais um aliado para a gente conseguir validar depois qualquer tipo de protocolo que seja instituído. Então, quero que todo mundo participe realmente desse grande grupo e que dali a gente consiga fazer pesquisa e trocas de experiência e crescer nesse tema que eu acho que é nosso, é vascular, sim. Deixa eu ver se a Paulinha voltou. Paulinha, você consegue liberar seu áudio? Eu acho que vocês estão conseguindo ver a Paula? Desliga o Tá, mas vídeo, Paulo, vê parece que se a só o áudio vai. está melhor. Parece que a internet dela tá boicotando o final. Bom, de qualquer jeito, ela contribuiu muito, né? A Paula é uma das aqui do Rio.
Eu não posso nem falar que ela foi minha residente, senão vou dizer minha idade, mas é uma das jovens vasculares que está se sobressaindo em várias áreas. E no lipedema não é diferente, inclusive como uma formadora e criadora de conteúdo, que é muito importante a gente orientar esses pacientes, né? Os pacientes estão chegando no consultório o tempo todo, dizendo: ah, não, eu tenho lipedema, você vai examinar, eventualmente não tem. Então ela, com a ética, né? A gente também tem aí essa origem dela, nosso querido Rodrigo, que também é vascular, e tem mostrado aí a sua capacidade, sua qualidade. Paulo, vê se você consegue falar, que agora você desligou a câmera. Puxa vida, não tem problema. A gente vai fazer uma série de eventos como esse, ligados ao lipedema, ligado à tecnologia. Em relação ao T-Sculptor especificamente, a gente vai fazer uma demonstração da tecnologia para a doença venosa. É importantíssimo que a gente saiba tratar a doença venosa, que é 80% do nosso consultório. E o estudo já vai sair, a gente estudou os idosos acima de 60 anos. É um aparelho, é uma tecnologia que não é cara, e que pode rodar no nosso consultório, inclusive aumentando a carga de resultado financeiro, que não é desprezível. A gente precisa ter um consultório rentável e com uma melhora muito importante, uma melhora de até 300% na pletismografia, foi o que a gente achou junto com o Zanoni. Surpreendeu bastante, a gente não achou que ia resolver dessa maneira. Os pacientes até 80, 85 anos participaram do estudo. E agora a gente acabando, iniciando esse estudo, na verdade, acabou a fase piloto, já com resultado expressivo que a gente também deve apresentar no Tá me VAC, né, ouvindo? Zanoni? Estamos ouvindo, pode finalizar. Acho que não. A gente ouviu, mas parou, Paulinha. Então a gente tem o VAC agora em agosto, não é isso, Zanoni? É um evento de tecnologia para a área de saúde vascular, com diversas coisas muito avançadas, diversos temas, com temas ao vivo. A gente vai fazer procedimentos no local. Foi ano passado, foi fantástico, e eu me convidei para que eu desse aula de novo. O Zanoni está de parabéns com essa iniciativa, uma coragem muito grande, e sem dúvida que a gente vai ter lipedema lá, vai ter tecnologia, vai ter uma série de temas. Do que vai acontecer na vascular, a gente está discutindo no VAC. Por não ser um evento tão político como outros, a gente pode escolher de fato o que tá na vanguarda da cirurgia vascular. Então, infelizmente, Paulinha, eu vou trazer você só para falar de lipedema sozinha. Você falou muito bem, só o finalzinho que a gente não conseguiu te ouvir. O Zanoni chegou no final para te substituir, mas foi fantástico. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. A gente chegou a ter mais de 70 pessoas na live, com mais de 100 inscritos. Então, é uma alegria muito grande que a gente está aqui com vocês. Até logo, gente. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada.